Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa A República, com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje é o comunismo e a construção da rede das drogas na América Latina. Ele é baseado na obra de Joseph Douglas, Red Cocaine, ou Cocaína Vermelha. O que nos motivou a fazer um programa baseado nesse tema? No domingo passado, portanto, dia 2 de outubro, nós tivemos as eleições municipais aqui no Brasil. No mesmo dia estava acontecendo na Colômbia um referendo, um plebiscito, aliás, onde o povo colombiano estava votando se admitia o acordo que o governo da presidência da Colômbia fez com as FARC, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. E o plebiscito, a população colombiana, disse não a esse plebiscito. Isso é uma vitória importantíssima, porque as FARC não é meramente um grupo de gente revolucionária. As FARC é simplesmente um dos maiores grupos, aliás, na América Latina é o maior grupo de narcotraficante da América Latina. E é um dos maiores grupos de narcotraficantes do mundo. O atual presidente da Colômbia, que é um homem que saiu à presidência da República graças ao ex-presidente Álvaro Uribe. Na gestão do Álvaro Uribe, as FARC, portanto os traficantes, estavam praticamente eliminados. E aconteceu uma situação muito curiosa, em que o Partido Democrata Americano, na pessoa do Sr. Bill Clinton, interferiu na gestão do Álvaro Uribe, dizendo que os Estados Unidos apoiariam a decisão do Álvaro Uribe, mas que deixasse para depois aquela questão ligada às FARC e que os Estados Unidos ajudariam a Colômbia a resolver essa questão. O Partido Democrata Americano, para quem não sabe, é o PT nos Estados Unidos, com um pouco mais de renda, evidentemente. Mas para quem não sabe o cenário verdadeiro, o Partido Democrata Americano é o partido da esquerda americana. E o Partido Republicano é o que seria o Partido Conservador dos Estados Unidos. Não é? Resulta que esse indivíduo que atualmente é o presidente da Colômbia, o Santos, portanto, ele é eleito dizendo, com uma propaganda de continuar o trabalho do Álvaro Uribe, portanto de exterminar com a rede de narcotráfico, que há 40 anos desgraça a vida da Colômbia e do povo colombiano. Entretanto, esse indivíduo é um traidor. Ele entra, ganha a presidência, e no momento seguinte em que ele ganha, ele trai a Colômbia e o povo colombiano e começa a fazer acordos com os narcotraficantes. É um comunista infiltrado, pago pelo narcotráfico. E desde esse momento, a vida da Colômbia virou uma desgraça. O que está em pauta aqui? Está em pauta aqui o seguinte: o acordo que esse malfadado presidente atual da Colômbia fez com os narcotraficantes permitirá ao narcotráfico assumir cadeiras no parlamento. Portanto, uma rede internacional de crime, de narcotraficantes, se transformará num partido político. Isso é o acordo que a Colômbia fez com a rede de narcotráfico. Né? E foi a esse acordo que a população colombiana falou não. Evidentemente, houve um número de abstenções muito grande, não porque os colombianos, diferentemente dos cariocas, não querem votar, mas por medo mesmo. Né?
E apesar dessa grande diferença de abstenção na Colômbia, os colombianos votaram maciçamente pelo não. Eles não querem acordo com uma rede de narcotraficantes. E não querem nem um pouco que esses narcotraficantes assumam partidos políticos oficiais. Então a Colômbia seria um partido que oficializaria, sim, o crime dentro do sistema político. O mundo está tão virado de cabeça para baixo que os jornais noticiam isso como algo muito tranquilo, muito suave, né? De modo que, quando nós vemos a coisa sob essa perspectiva, há pouco tempo atrás, existe uma entrevista que está disponível no YouTube, para quem quiser, um repórter da Globo, entrevistando o Fernandinho Beiramar, dentro do presídio, e o repórter pergunta para ele se cocaína dá muito dinheiro, se tráfico dá muito dinheiro. Ele fala que não, que o que verdadeiramente dá dinheiro é a política. O que está acontecendo no cenário mundial, inclusive no Brasil? A quantidade de mortes ligadas de assassinatos políticos nesta eleição agora foi algo assustador, não é? E embora o governo esteja mentindo com os dados oficiais, que são muito maiores do que o que eles colocam, a maior parte dos assassinatos era de gente ligada ao narcotráfico. Não é? Portanto, há inúmeros indivíduos que entraram através de partidos políticos, e esses indivíduos são exatamente indivíduos ligados ao narcotráfico. Bandido mesmo. E o curioso é que, embora esses indivíduos sejam reconhecidamente bandidos, o partido político consegue aprovar o nome desse camarada para candidatar a um cargo público. O que dá uma ideia de que o Brasil não é um país sério há muito tempo. Há muito tempo mesmo. Né? No Rio de Janeiro, a quantidade de candidatos financiados pelo narcotráfico não é uma brincadeira. Aliás, esse era o objetivo, o verdadeiro objetivo, da razão pela qual o Partido dos Trabalhadores, que é um partido de gente criminosa, apoiou o tempo inteiro, e era projeto deles, o fim do financiamento público de campanha, sobre a falsa premissa de que os empresários corrompiam os políticos. Não, é a política que corrompe os empresários, né? E vice-versa. Na verdade, esse argumento é um argumento pífio. O que sempre esteve por trás do processo, e a população parece que está começando a enxergar, é que quando você tira o empresariado do jogo, primeiro que o dinheiro do financiamento para esses partidecos vem todos do governo federal. Então já não bastasse a quantidade de impostos que os brasileiros pagam. Se vocês observarem, do ano passado, o ano passado inteiro, e este ano agora inteiro, o ano passado não teve eleições, diariamente vinha um partido político na televisão fazendo propaganda política. Quem paga isso? É os impostos da população, né? Para essa escumalha vir falar diariamente na televisão, para fazer proselitismo em prol da sua ladruagem, da sua gatunagem, da sua falta de vergonha na cara. E é curioso, porque o ano passado não tinha eleição. Então, baseado em que premissa? Nós somos obrigados a ficar aguentando partido político falar na televisão. Né? E certamente, agora que passou, eles vão continuar fazendo a mesma coisa.
O que sempre esteve por trás desta questão toda do financiamento público de campanha, portanto, que foi aprovado na Câmara Federal, é exatamente permitir que pessoas civis, portanto que o narcotráfico comece a lavar dinheiro do narcotráfico dentro dos partidos políticos e, a partir disso, lançar os seus próprios candidatos. É a oficialização, através de uma outra via, de uma outra forma, de partidos criminosos e de candidatos criminosos. Não é? A resposta que o Fernandinho Beiramar deu foi absolutamente correta. Por quê? Os comunistas descobriram que, bem como os narcotraficantes, que a política de fato dá muito mais dinheiro do que tráfico de drogas. Então eles estão mudando simplesmente a área de operação, o rumo do negócio. E é isso que está em curso. Então foi isso que a Colômbia rejeitou, mas é isso que o Brasil, nesse pleito agora, de 2016, começou a implementar, a olhos vistos e à luz do dia. A nossa obra, a obra de hoje de referência do nosso programa é o livro chamado Cocaína Vermelha, de Joseph Douglas. Esse livro é um livro emblemático porque ele é simplesmente o livro que fala, que conta como a Rússia planejou, instituiu, criou toda a rede de narcotráfico das Américas. Né? Há muitas décadas atrás, o chamado cartel verdadeiro do narcotráfico não estava ligado aos comunistas. De um momento em diante, assim como os bicheiros no Rio de Janeiro, havia o jogo e havia o bicho, mas os bicheiros não eram traficantes. Não eram traficantes. Os bicheiros foram tirados do lugar. Teve uma juíza aqui chamada Denise Frossard. Essa mulher foi uma das grandes artífices da cassação de todos os bicheiros. Quando o Rio de Janeiro tirou todos os bicheiros, perseguiu todos os bicheiros que tomavam conta dos morros, e é consabido na história do Rio de Janeiro que onde havia bicheiro não havia droga, bem como os redutos das milícias atualmente, não é? Onde a milícia não há droga, onde havia bicheiro não havia droga, então a droga não entrava mesmo no Rio de Janeiro. Eles precisaram de criar todo um aparato, um assassinato de reputações dos bicheiros, e a partir daquele momento foram prendendo os bicheiros um a um, descredenciando-os junto à população, e no lugar dos bicheiros, o governo do estado do Rio de Janeiro colocou quem? Abriu as portas do Rio de Janeiro ao narcotráfico. Não é? E desde então, o Rio de Janeiro tem sido um grande polo, juntamente com Minas Gerais. Existe uma cidade em Minas Gerais, pequena, mas que é uma das rotas mais poderosas do narcotráfico, é exatamente Uberlândia. Né? Goiânia, capital do estado de Goiás, é a cidade do próprio tráfico. Não é uma rota. Goiânia é uma cidade onde o crime organizado manda mesmo, em todas as instâncias. Tornou-se uma cidade, em poucas décadas, refém e senhora dos mais altos crimes que passam pela história do Brasil. Então, esse livro, Red Cocaine, nós vamos hoje iniciar a história, contar um pouco da história para vocês, de como é que essa rede de narcotráfico se instala na América Latina. Né? Mas antes a gente quer dar um aviso. O G1 noticiou, muito tardiamente, porque isso aí já é conhecido há muito tempo, muito tardiamente mesmo,
que a Rússia planeja criar uma nova KGB. Todo mundo pensa que o comunismo, depois da queda do Muro de Berlim, que o comunismo tinha acabado. Não, o comunismo nunca acabou. A perestroika é uma farsa montada por Gorbachev e pelos comunistas russos. A Rússia estava quebrada e eles precisavam de dinheiro do Ocidente para reerguer-se. Fizeram toda uma encenação em cima daquilo ali. Desde o momento em que aconteceu a perestroika, esse homem que hoje é o presidente da Rússia, o Vladimir Putin, sempre foi o cabeça de todo o processo, até chegar a assumir a presidência. Né? Então, essa reportagem do G1, e eu estou citando especificamente o G1 porque a Rede Globo é precisamente um grande agente de desinformação no Brasil, ligado a todo este planejamento de ocultação dos projetos da nova ordem mundial. Portanto, quando eles publicam alguma coisa com 30 anos de atraso, que isso é exatamente o atraso, eles estão publicando uma notícia com 30 anos de atraso, efetivamente é porque não há mais nada o que esconder, a coisa já está tão aparente que não há o que fazer. Né? Então, eles afirmam categoricamente que a Rússia, o Vladimir Putin, planeja criar uma nova KGB. Né? Portanto, qual é o projeto do Vladimir Putin? O Putin intenciona reconstruir a antiga Rússia. A antiga Rússia, o Império Soviético, aquele que assassinou milhões de pessoas. Esse é o projeto que está em curso. O próprio Vladimir Putin era agente da KGB. A KGB é a agência de inteligência cada vez maior. A Rússia é um país dirigido por uma agência de inteligência. A Rússia e a China são os dois únicos casos no mundo. No mundo. Né? Cuba, de certa forma, adotou a mesma estratégia e Cuba transplantou mais ou menos essa mesma estratégia para a Venezuela. E o Lula tentou montar algo semelhante aqui, denunciado no livro Assassinato de Reputações, volume 1 e volume 2, por Romeu Tuma Júnior. Né? E o Romeu Tuma Júnior vai mais além. Ele fala que o tipo de agência secreta, mafiosa, que o senhor Lula da Silva tentou construir no Brasil e construiu, ele só não conseguiu implementá-la na totalidade, segundo Romeu Tuma Júnior, nem a Rússia ousou fazer a coisa que o senhor Luiz Inácio Lula da Silva construiu aqui dentro do Brasil, que está em modus operandi, né, dentro do governo federal. Portanto, essa nova recriação da KGB pelo Putin, ela é mais emblemática ainda porque a KGB, a antiga KGB, foi substituída pela atual FSB. Né? E, entretanto, o novo serviço secreto soviético vai se chamar MGB. Ora, o MGB era o antigo serviço secreto soviético que funcionou entre 1946 e 1953 em Stalin. E esse serviço secreto, o MGB, foi uma das coisas mais terríveis que a Rússia fez. Mais terríveis. É interessante que o senhor Putin esteja agora recriando ou rebatizando a atual FSB de MGB. Não é? Muito bem. Por trás disso, o que existe? Existe um projeto da Rússia de dominação do mundo. Não é? Que projeto é esse? O senhor Alexandre Dugin, que é
a chamada nova elite intelectual russa. Esse cara é o cara que encabeça, que molda a política internacional do governo do Putin. E esse translocado diz que o grande plano da Rússia é restaurar os valores espirituais que o Ocidente soterrou. Né? Então, segundo Dugin, o Ocidente é um antro de decadência e de promiscuidade, e a Rússia é um antro de santidade. Então, os russos purificarão o Ocidente das suas impurezas mediante uma guerra mundial. Porque o projeto deles chama-se Império Mundial Eurasiano sob a liderança da Santa Mãe Rússia. Portanto, o que está em curso atualmente com o tão propalado BRICS, né, e outras ações dos russos é a instauração desse Império Mundial Eurasiano, não sem antes destruir o Ocidente. O Ocidente, que eles ao longo de mais de 100 anos vêm pervertendo. Não sem razão, nas profecias de Fátima, a senhora avisa que se a Rússia não for consagrada ao coração de Maria, ela espalhará os seus erros pelo mundo. Depois que a Rússia tornou-se comunista, o esquema de fraude, de roubo, de corrupção e de mentira foi instaurado como nunca antes visto na história da humanidade. Esses são os erros da Rússia. A Rússia tornou tudo que é crime, tudo que é hediondo, tudo que é o mal, a personificação do mal em todas as esferas, a Rússia tornou isto algo comum, corriqueiro. E de tal forma que a Rússia hoje é um país de bandidos, né? Controlado por um serviço secreto que simplesmente acha que pode arvorar-se de ser o centro ético da humanidade. Né? Qual é o mote deles? Eles vão salvar o mundo destruindo. Esse é o discurso revolucionário. Né? É o discurso do PT, é o discurso do PSOL, é o discurso da Rede, é o discurso do PCB, é o discurso do PSDB, de uma forma bastante light e velada, porque é o comunismo de Gramsci. Todo tópico comunista, ele vai salvar pela destruição. Vamos lembrar que a Revolução Francesa prometeu salvar a França pela destruição do antigo regime. Destruiu a França. A Revolução Mexicana prometeu salvar o México, destruindo a Igreja Católica. Transformou o México no maior fornecedor de drogas para o mundo. E o México criou uma quantidade de miseráveis que correm para a assistência social americana. A Revolução Russa prometeu salvar a Rússia destruindo o capitalismo. Transformou a Rússia num cemitério, numa pobreza inconsútil. A Revolução Chinesa prometeu salvar a China pela destruição da cultura burguesa. Transformou a China num matadouro sem fim e numa pobreza e numa escravidão inominável. A Revolução Cubana prometeu salvar Cuba pela destruição dos usurpadores imperialistas. Transformou Cuba numa prisão de mendigos. Os positivistas brasileiros, que destronaram Dom Pedro II, prometeram salvar o Brasil, destruindo a monarquia. Essa escumalha acabou com a única democracia que havia no continente americano e jogou o Brasil numa sucessão de golpes e ditaduras que acabou, teoricamente, em 1988, para dar lugar a uma ditadura comunista modernizada com outro nome. O PT, depois de 88, assumiu o poder falando que ia fazer uma limpeza. Né? Chegou e fez todos os pactos com todos os monstros e todos os bandidos internacionais
que agora está sendo deslindado? As ligações do PT com as Farc e o crime organizado são altamente consabidas. Aliás, vamos lembrar que o então deputado Índia da Costa, né, acusou o PT de estar ligado ao crime organizado e de ter elo de ligação com uma quadrilha, com a guerrilha comunista e de narcotraficantes que atuam na Colômbia, as Farc. De imediato, Dilma Rousseff, Marco Aurélio Garcia, ele fez isso quando ele era deputado Zé Serra. Né? Dilma Rousseff, Marco Aurélio Garcia, Palocci, que está preso agora, negaram, né, tal ligação. Desqualificou o deputado, etc. Tal. Não, isso sempre fez parte. Aliás, inclusive, essa ligação consta nas atas do Foro de São Paulo. Não é? O PT, desde 1990, ele sempre negou essa ligação. Mas os documentos estão aí, não tem como negar isso mais. Não é? Muito bem. Então, a Rússia, o chamado Império Eurasiano Mundial, ele tem um polo oriental que ele se sustenta nos países islâmicos, no Japão e na China. E ele tem um polo ocidental que se sustenta em Paris, Berlim e Moscou. Não é à toa que a França está passando pelo que está passando, a Alemanha está passando o que está passando, e Moscou ali. Então essa ideia, esse Império Eurasiano Mundial, né, está implementado. Isso não é um projeto que vai vir num futuro, quem sabe, com tudo, toda a vida. Não, ele já existe. Né? O que acontece é que o senhor Alexandre Dugin, quando ele propõe o Império Eurasiano, esse Império Eurasiano só pode ser construído através da reconstrução da história do mundo. Reconstrução da história do mundo. Então a Rússia, no início do século passado, ela começa querendo fazer uma revolução somente na Rússia. Depois o delírio piora. E agora, esses monstros psicopatas acham que eles têm o direito de dominar o mundo. Esse é o projeto do Império Eurasiano. Não é? Agora, como esses assuntos são pouco difundidos e pouco conhecidos, né, teoricamente, ninguém presta muita atenção a isso. Ideologicamente, o eurasianismo é diferente do comunismo. Mas ideologia, já dizia o próprio Karl Marx, é um vestido de ideias somente. É um vestido de ideias que encobre um esquema de poder. Ora, o comunismo foi um esquema de poder, a ideologia comunista. Os comunistas, com a perestroika, mudaram o nome, o vestido, mas a ideia continua o mesmo. Estão as mesmas pessoas, nos mesmos lugares, exercendo as mesmas funções, com as mesmas ambições totalitárias de sempre. O que o Império Eurasiano promete ao mundo? Uma guerra mundial. E como resultado dessa guerra, uma ditadura global. E essa gente é tão perigosa que eles falam que os Estados Unidos da América do Norte é que tem essa pretensão de criar uma ditadura global. Né? E alguns dos adeptos do projeto eurasiano falam que o projeto eurasiano é chamado de o Império do Fim. Isso é uma invocação claramente apocalíptica. Só que esses criminosos se esquecem de observar que, consoante as profecias bíblicas, o último império do fim, portanto, o último império antes do juízo final, não será outra coisa senão o império do anticristo. Isso é o que a Rússia é, o império do anticristo. Não é? Muito bem. Vamos à nossa obra propriamente dita. Em 1928, Mao Tse Tung, que era o outro monstro
comunista chinês, instruiu um dos seus subordinados de confiança, chamado Tang Shenlin, para ele começar a cultivar ópio uma grande quantidade. O Mao tinha dois objetivos: utilizar o ópio como fonte de troca para suprimentos necessários e drogar a região branca. Branca aqui não tem nenhum sentido ideológico e tampouco não é racista. Branco para o Mao Tse Tung era tudo aquilo que não era vermelho, portanto era tudo aquilo que era oposto à ideologia comunista, né? Então a estratégia do Mao Tse Tung é o seguinte: utilizar as drogas para destruir quem não é comunista, né? Mais tarde, e ele fez, começaram a cultivar ópio em larga escala. Quando essa região estava altamente controlada, né, eles começaram a usar a papoula como um instrumento de Estado contra os seus inimigos. Mais tarde, e vai ficar famosa a Guerra das Papoulas, hein? Mais tarde, o Mao Tse Tung vai falar do uso do ópio contra os imperialistas, né? E vai dizer que isso começou no século XIX. Comunistas são especialistas em mentir, eles mentem demais. No século XIX, os Estados Unidos não estavam em guerra com ninguém, né? O ópio foi uma arma poderosa que foi utilizada pelos chineses, né? E uma guerra sórdida, uma guerra química, com métodos primitivos, para dominar os seus oponentes. O Mao Tse Tung utiliza o ópio como uma arma política, portanto. Mas veja, o homem é tão louco que ele utiliza o ópio como uma arma política pela primeira vez contra o seu próprio povo. Contra o seu próprio povo. Ele drogou os próprios chineses. E foi assim que ele foi estabelecendo o regime comunista na China. Ele matou milhões de chineses. Aqueles indivíduos que ele não conseguiu matar, ele drogou. Então, o uso do ópio expandiu na China de tal forma, que os chineses ficaram incapacitados, né? E isso foi utilizado como uma arma de conquista. Porque vamos ver o seguinte, que é algo que as pessoas não raciocinam. Se o comunismo proíbe toda espécie de capitalismo, portanto ele não tem moeda corrente, como é que um país sobrevive sem dinheiro? Essa é uma pergunta que as pessoas não se fazem. Então esses alucinados, esses psicopatas, eles destroem todo o comércio, mas eles têm que criar um outro comércio. Qual é o comércio que esses bandidos criam? Comércio da bandidagem. Só isso. Então eles vendem tráfico, eles roubam armas e vendem drogas, né? Vendem prostituição, tudo aquilo que eles não necessitam de produção intelectual, né? Porque eles destroem as universidades, eles matam todos os intelectuais. A China matou todos, a Rússia matou todos, sem exceção de nenhum. Tanto é que tempos depois, os russos e os chineses tiveram que começar a comprar intelectuais para levar para os seus países, porque eles tinham matado todo mundo. Então, uma gente que destrói toda a estrutura educacional, toda a estrutura de comércio, como é que as pessoas não raciocinam como esses países vivem? Por que a China só cultiva arroz e não cultiva mais nada? Mao Tse Tung era um homem tão louco que ele mandou matar todos os pássaros da China. Todos os pássaros da China ele mandou matar. Isso gerou um desequilíbrio ecológico na China que até hoje a China não se recuperou. Não é? Agora, por que razão um indivíduo manda matar todos os pássaros? Isso é algo inexplicável. Não é? Isso levou a China a um desequilíbrio ecológico e obrigou os chineses a comer tudo. É por isso que o chinês come escorpião, come cobra, come rato.
ele lesma, ele foi obrigado a comer insetos, merda, né? Coisa podre, tudo que aparece na frente do chinês. Porque é simplesmente a nação mais populosa do mundo. E não tem comida. Porque o alucinado do Mao Tse Tung mandou matar todos os pássaros. O que acontece com a natureza quando você tira os pássaros dela? Né? No mínimo, as florestas morrem. Né? Não nasce mais nada. Porque são os pássaros que levam as sementes para tudo quanto é lugar. Entre outras coisas. Né? Muito bem. Então Mao Tse Tung destrói e mobiliza o seu próprio povo com ópio. E esse uso do ópio foi aquilo que garantiu o estabelecimento do regime comunista na China. O uso do ópio expandiu simplesmente porque ele se demonstrou ser uma arma eficiente. Assim que Mao dominou o território da China, em 1949, né, a produção do ópio foi nacionalizada e o tráfico de narcóticos também. Então, e ele nacionalizou isto e começou a utilizar isso como arma contra todos os estados que não eram comunistas. Então ele identificava um determinado estado, começava a jogar droga dentro daquele estado. Isso se tornou uma atividade formal, legal, do Estado Comunista da República Popular da China. E é assim até hoje. A operação do tráfico chinês se expandiu rapidamente, porque era uma política de Estado. O narcotráfico está oficializado. Ele vende aquilo como o produto. Não é? É o que a Colômbia vai fazer, por exemplo, se você tem um partido de narcotraficante e eles produzem cocaína nas fazendas, eles vão poder vender a cocaína em supermercado. Tranquilo, é leve, simples assim. Não é? É o que o Brasil está querendo fazer agora também, quando ele fala da legalização da marcha da maconha. O problema não é a maconha, não, a legalização da maconha. Porque o maconheiro fuma maconha independentemente de estar legalizado ou não. O problema é a legalização dos partidos do narcotráfico. O indivíduo que quer continuar fumando maconha, fume, sem problema. Planta ali no quintal dele, fuma. E o narcotráfico? Então, a chamada marcha da maconha, né, e todo o processo de legalização da maconha, de defesa, que esses congressistas criminosos estão fazendo, é porque eles querem implementar no Brasil o que a China implementou e o que a Colômbia implementou. É só isso que está em curso. Né? Então a China, quais foram os alvos oficiais da China? O Japão, os Estados Unidos e o Sudeste Asiático como um todo. Então a China investiu brutalmente contra o Japão, contra o exército americano, no Sudeste Asiático e nos Estados Unidos. Então eles começaram a exportar chinês. Uma outra coisa que não se percebe muito bem, a China é um país miserável, ela é comunista, exceto Hong Kong, e todos os milionários chineses são milionários ligados ao Partido Comunista Chinês. Não há comércio na China, não há comércio. Existe o comércio para quem faz parte da elite do partido. O resto não existe isso lá, até hoje. Entretanto, e é um país comunista, você não pode sair da China, a não ser com permissão. A pergunta que também as pessoas não querem se fazer, tem chinês espalhado no mundo inteiro. Quando um chinês entra, ele abre logo uma loja, um restaurante, uma pastelaria, qualquer coisa. De onde vem o dinheiro do chinês? Vem do governo da China. Portanto, 99,9% dos chineses que migram para os outros países, chegam nesses países, são operários, e do dia para a noite cai dinheiro na mão deles e eles montam um comércio, o comércio não é deles, é do governo chinês. E eles são ali simplesmente agentes laranja. Né? Alguns lugares já se aperceberam dessa tática, como em Portugal, por exemplo. Né? E não compra mais produto chinês. A Alemanha estava fazendo uma propaganda grande sobre os produtos chineses também.
porque eles já perceberam toda a estratégia do governo criminoso da China por trás disso. Né? Voltando, as organizações envolvidas no esquema do narcotráfico do ópio chinês era o Ministério de Política Externa da China, o Ministério do Comércio e o Serviço de Inteligência. A Coreia do Norte sempre foi um aliado da China e também ela traficava narcóticos, né? E operava com esse fluxo de drogas dentro do Japão e nas bases americanas. Os problemas domésticos do Japão relacionados às drogas ficaram muito sérios em 1946. Então o Japão começou a investigar isso aí. Quando começou a investigar, os japoneses identificaram legalmente o que estava entrando dentro do país e o que estava saindo dentro do país. E eles identificaram claramente que isso vinha da China e vinha da Coreia do Norte. Esse tráfico não se limitava somente ao ópio, né, e à heroína, incluía o haxixe, a maconha, a cocaína, estimulantes sintéticos perigosíssimos como o iropon, os aminos butanos, etc. Né? Então isso trouxe muitos problemas para o Japão, seríssimos problemas de saúde para o Japão no início da década de 50. Veja, nós estamos saindo da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial acaba em 45, 46. Né? E o Japão já está tomado, né, por uma situação desgraçada de droga. Né? Portanto, uma situação dramática como a que o Japão enfrenta em 1950, essa situação de droga, você não constrói, não destrói um país em 5 anos, 10 anos, 20 anos. Né? Para ter uma ideia de quanto tempo a China levou e a Coreia do Norte para entrar dentro do Japão, para destruir o Japão por dentro. Muito bem. A experiência americana foi, de certa forma, muito similar à japonesa. Os americanos identificaram, no final da década de 40, né, começaram a descobrir uma quantidade muito grande de heroína em portos americanos de Nova York, de São Francisco, de Seattle. Também identificaram essa heroína como sendo fabricada na China e o tráfico era gerenciado pelos chineses. Muito bem. Ora, os narcóticos chineses, entre 49 e 52, a China começou a produzir toneladas e toneladas e toneladas e toneladas de narcótico e começou a exportar isso. Né? Na década de 30, por exemplo, entrou dentro dos Estados Unidos uma quantidade de narcótico vinda da China, que era algo assim impressionante. Impressionante. Né? Então, em 1952, o consumo de narcótico decai. Né? Porque começou a haver um combate. Mas, curiosamente, no final dos anos 50, portanto, início dos anos 60, aumentou enormemente de novo. Vocês vão entender por quê. É quando Cuba entra na história. Tá? E a América Latina. Então a coisa começa dessa forma. Tá certo? Muito bem. Esse aumento do narcótico, do consumo de drogas no início dos anos 50 e 60, coincide com um momento em que um segundo momento da operação, dessa investida chinesa contra o mundo, é onde tem a entrada da União Soviética. Né? Então, a União Soviética, no caso do tráfico chinês, o tráfico chinês é uma política oficial do Estado chinês. Né? Isso hoje já está mais do que comprovado e demonstrado. Uma política oficial, exportação de narcótico. Não será isso o caso da União Soviética. Né? Como era uma política de Estado, esta questão das drogas em relação à China e à Coreia do Norte ficou muito visível. E os problemas de saúde, mais visível ainda. Portanto, essa promoção política do Estado para ganhar dinheiro, para se sustentar,
não é? Fez com que o Ocidente desenvolvesse uma agenda, uma propaganda agressiva contra as drogas, evidentemente, né? Mas os russos, que são macacos velhos, começaram a coletar uma sequência de informações, né? E construíram um procedimento e um planejamento diametralmente diferente da rede de operação chinesa. Tá? Então, o que os russos começaram a fazer? Os russos começaram a entrar no mercado de drogas, mas de uma forma diferente que o chinês. Eles entravam pela tabela, ou seja, não era aberto. Como tudo que a Rússia faz. A Rússia, quando entra numa coisa, ela nunca entra abertamente. Ela perverte, ela corrompe, né? Ela subtrai, ela mente, ela difama, ela tem sempre uma ação subterrânea. A Rússia nunca é um país que atua na superfície. Ela atua como uma serpente, sempre nos subterrâneos. Quando você se dá conta, a cobra sai do buraco e te dá um bote, né? Mas antes dela sair do buraco, o seu corpo já está completamente infectado. Ela sai para dar o bote final, somente. Aí ela te come inteiro, né? Então, portanto, quando a Rússia vem com uma proposta como essa do BRICS, é porque ela já tem na esteira, assentado, oficializado, acordado com os países que fecharam o acordo dos BRICS, um largo acordo internacional. Todas as vezes que a Rússia oficializa, portanto, torna política oficial do Estado, que ela publiciza, né, uma atitude que ela vai tomar, põe as suas barbas de molho. É porque o mundo já está tomado. A Rússia é um país perigosíssimo, perigosíssimo. Talvez seja o maior perigo que o mundo tem mesmo. Porque eles agem sempre de uma forma bastante sorrateira e muito estratégico e muito tático. Os russos têm técnicas, têm organização, têm gerenciamento, têm alvos, têm motivação. Isso é um estilo bem de Lenin. Então, tudo que os chineses faziam, os russos viram todos os problemas que os chineses tinham, né? Vão contar com o contrabando clássico, vão contar com o contrabando das empresas de navegação, vão usar comunistas e chineses despertos pelo mundo, vão contar com a colaboração dos sindicatos, com a colaboração do crime organizado, vão embalar mercadoria dentro de mercadoria normal, como disfarce, como por exemplo eles fazem até hoje. Você vai passar no aeroporto, você enche ali um sapato, enche o sapato de cocaína e passa, né? Isso é tática. Eles usaram todas essas táticas: falsificação, empacotamento de marcas, marcas conhecidas, lançamento de marcas de marketing para você futuramente. Eles lançam primeiramente um cantor, um pintor, um indivíduo muito famoso, aquele cara fica famoso, depois o cara começa a entrar nas drogas, todo mundo quer imitar a belezura das drogas do camarada e consome. Enfim, eles têm inúmeras táticas e inúmeras estratégias para fazer movimentar o mundo das drogas e do crime, né? Nas décadas de 50 e de 60, o oficial mais importante que operava no dia a dia do controle da operação das drogas da China foi Lou Enlai. Como o ideólogo do chefe soviético, Mikhail Suslov explicou durante um discurso muito importante na China, que foi no encontro com o Comitê Central Soviético em fevereiro de 64, ele explicou que a estratégia de Enlai era desarmar os capitalistas com coisas que eles adoram provar, por exemplo, referindo-se às drogas, né? Então, os chineses começaram a aplicar droga nos colégios militares.
tá certo? E começaram a fazer uma publicidade focada no uso maciço de narcóticos contra os soldados americanos no sudeste da Ásia. Tá certo? E é curioso, porque eles começaram, portanto, a regimentar uma sequência de setores industriais, particularmente vulneráveis, eles drogam o mundo inteiro. Depois eles entram por baixo e vão comprando as indústrias farmacêuticas, né? Porque você tem o problema da droga, não é? Depois eles vão comprando intelectuais, porque os intelectuais têm que estudar o problema da droga, e vai por aí afora. E dessa forma eles foram aparelhando tudo, né? Então, desde o esquema de produção e de distribuição das drogas, as drogas tornaram-se uma fonte valiosíssima de renda nacional e uma arma perigosíssima de subversão e de destruição da cultura ocidental cristã. Né? Qual era o objetivo básico das atividades na China, no emprego das drogas? Financiar as atividades subversivas pelo mundo inteiro. Comunismo, portanto. Corromper e enfraquecer as pessoas livres, portanto que não eram comunistas, pessoas comuns. Destruir a moral do exército americano no Sudeste Asiático, claro, porque eles tinham como estratégia dominar o Sudeste Asiático, é uma zona geoestratégica importantíssima. Né? De modo que a disseminação secreta de narcóticos, do ópio, né? Bem como o estímulo da heroína e de todos os tipos de droga possíveis e imagináveis, representa uma das maiores ameaças para a sociedade ocidental. E é preciso que se diga isso com verdade, hein? Quem lança essa desgraça no mundo é a China e a Rússia. Isso é um tipo de guerra química. A vítima se expõe voluntariamente a essa guerra, porque ela é um consumidor. Quando a vítima se torna um consumidor, o governo não consegue combater a vítima, né? Porque o viciado torna-se alguém incontrolável, começa a dar inúmeros problemas para o Estado, desorganiza toda a estrutura familiar. Chega um determinado momento que a família se revolta contra o Estado, porque o Estado está permitindo a entrada da droga. Não, o Estado não está permitindo a entrada da droga. Né? Então, eles conseguiram de fato urdir uma teia tão tenebrosa, tão terrífica, né? Que chega ao cúmulo de você ter intelectuais, professores, cientistas, políticos, médicos, etc, artista, todo mundo defendendo droga. Que droga é uma coisa muito gostosa. Além disso, eles vão subvertendo toda a indústria de mídia, não é? Não há um único filme nos Estados Unidos, em Hollywood, de um momento em diante, em que não exista apologia à droga. Nenhum. Apologia ao sexo explícito, né? Ao tráfico, a todo tipo de crime de banditismo, a violência sem fim. A quantidade de filmes violentos que você utiliza da violência, aquela violência é sempre um expurgo, que é uma tática do comunismo. O comunismo argumenta que ele utiliza de violência porque o mundo é impuro. Então ele só pode lançar mão da impureza destruindo ela de uma forma violenta. Porque essa destruição, quanto mais violenta for a morte, mais purificado estará o indivíduo. Isso é um discurso da Rússia, eu não estou inventando nada. Isso significa dizer que quando você mata uma pessoa com graus e requintes de crueldade, aquela pessoa que morre muito purificada. Antigamente, a Igreja Católica, quando você ia morrer, o padre te dava extrema-unção e você confessava os seus pecados.
e você morria livre do seu pecado. O esquema russo é mais ou menos assim. Eles te matam, só que a morte é com requintes de crueldade, e quanto mais você sofrer para morrer, mais purificado você estará. Então eles estão fazendo um favor para a humanidade em impingir sofrimento. Novamente as profecias de Fátima. Fátima avisa que se a Rússia não fosse consagrada, ela espalharia os seus males pelo mundo. Toda a desgraça do século XX, a Primeira e a Segunda Guerra Mundiais, foram criadas pela Rússia. Os documentos sobre isso são inevitáveis. O nazismo é criação russa. Não é criação da Alemanha, é criação russa, com auxílio palestino, né? Árabe. Quanto a isso, há um livro impressionante que chama Stalin's Wars, a Guerra de Stalin. Vale a pena comprar para ler. Né? Então, a documentação que existe sobre o que foi a União Soviética e como ela criou o nazismo, e é curioso, porque ela criou e no momento seguinte ela se aliou aos aliados para derrubar o nazismo, porque o nazismo já não lhe servia de mais nada. Como ela está fazendo agora na Europa. Ela fomentou o Estado Islâmico também, junto com Barack Obama e o Partido Democrata Americano, né, e a senhora Hillary Clinton, e os emissários árabes, e agora está dizendo que vai combater o ISIS. A Rússia sempre agiu dessa forma. Tudo aquilo que ela cria, depois que aquele agente serviu a ela mesma o mata. Ela fez assim com todos os revolucionários bolcheviques e mencheviques. Todos aqueles que mataram o czar e transformaram a Rússia numa desgraça. Aquela elite, aqueles poucos eleitos, foram quase todos assassinados e continuam os poucos. É o modus operandi da Rússia. Ela não sabe ser diferente. Não sabe ser diferente. Então nós lidamos, o mundo lida com psicopatas há muito tempo. Né? Como é que entra a China? Como é que entra a União Soviética? Então a China dominava o cenário do narcotráfico, do tráfico. Quando a China começou a travar uma guerra com as drogas e com os narcóticos na década de 40, o problema é isso. Como era uma política de Estado, essa estratégia foi identificada muito rapidamente pelo Japão, pelos Estados Unidos. Né? Muitos carregamentos de drogas foram apreendidos, muitos dados foram coletados, né? E foi mapeado as rotas do tráfico, as técnicas, as organizações por trás da produção e da distribuição, etc. Então, a China ficou mal vista. Né? Porque ela não produzia nada, não vendia nada. O país mais populoso do mundo. Um ditador completamente ensandecido, que era contra o capitalismo. Essa gente dizia que era contra o capitalismo, mas esqueceram que eles não conseguiam produzir a sua própria moeda, não é? E eles não conseguiam criar um mercado interno próprio, como eles achavam que conseguiriam. Então, dentro desse delírio, eles tinham que produzir alguma coisa para vender. E o que eles conseguiam produzir? Só droga e prostituição e crime. E foram fazendo dinheiro com isso. A União Soviética, vendo isso que aconteceu com a China, criou uma outra estratégia. Os dados da União Soviética, os dados operacionais da União Soviética, nunca ficaram disponíveis. E até hoje, hein? Até hoje, a FSB, os soviéticos, não têm dados primordiais em computadores. Eles escrevem tudo em papel. Papel. Forma primitiva. Ao contrário do Ocidente, que não utiliza mais papel e está botando tudo em computador. A hora que der um baque mundial no computador, perde tudo.
Ninguém sabe fazer nada, ao contrário dos russos. O governo russo ainda hoje utiliza computador para pouquíssimas coisas. A KGB tem o maior acervo do mundo, porque tudo deles é documentado. Essa é a razão pela qual, quando o leste europeu, alguns países, notadamente a Polônia agora, né, quando eles abriram os arquivos soviéticos, a riqueza dos arquivos soviéticos na Polônia, na Tchecoslováquia, né, na Alemanha, nesses lugares onde ficou dominado pelo comunismo, é monumental, porque os russos são minuciosos, né, e eles anotavam tudo. Tudo. Existe um brasileiro chamado Marcos Abranches, que tem um site chamado STB, que era o nome do serviço secreto russo. Esse cara tem feito um trabalho monumental de recolha nos arquivos poloneses do comunismo russo atuando dentro do Brasil. E a documentação que esse homem está soltando, ele não faz nada, ele só traduz o documento. Ele não faz nenhum comentário, nada, nada, nada. Ele só traduz o documento. O que esse homem está publicando, e que nenhum indivíduo foi lá, nenhum historiador da USP, ninguém se interessa. Claro que eles são todos esquerdistas. Porque a documentação que o Abranches está soltando mostra, por exemplo, que a desgraça do comunismo no Brasil sempre foi russo mesmo. É a Rússia que botou isso aqui dentro. Ao contrário do que os esquerdistas da USP, da Unicamp, da UFRJ, da Universidade Federal Fluminense, da UNB, de todos esses lugares, contam. Basta pegar o documento e ler. Ele publicou tudo, está publicando. Quando, portanto, a União Soviética entrou, ele mudou o modus operandi. Então, a ofensiva de Moscou lançou uma ofensiva. Essa ofensiva foi muito mais abrangente, muito mais desenvolvida, muito mais sofisticada do que os chineses. Né? E eles criaram, e os russos são especialistas nisso, né? Uma fama dúbia, aonde teoricamente eles iniciam uma guerra política, utilizando drogas que vai para os chineses, mas ao mesmo tempo combatendo as drogas dos chineses. Os soviéticos são especialistas em fazer isso. Eles falam mal. Quando eles começam a falar muito mal de alguém, de uma organização, de uma empresa, de uma pessoa, ao mesmo tempo que ele fala mal, ele está por trás, trabalhando a favor daquele negócio. Né? Foram os soviéticos que transformaram o tráfico, aqui sim, numa arma política efetiva e uma arma de inteligência. Inteligência. Foi de tal forma brilhante essa estratégia soviética, tão silenciosa, que o Ocidente, os Estados Unidos, ninguém desconfiou disso, do envolvimento soviético na grande rede do narcotráfico. Quando é que isso veio a lume? Em 1968, apareceu uma fonte que possuía um conhecimento detalhado sobre a ofensiva soviética com as drogas. Né? E somente a partir disso é que começou a se conectar as drogas com os soviéticos. Então eles botaram o chinês no chinelo. No chinelo. O chinês inicia, portanto, levanta uma bola, mas depois a União Soviética arranca os chineses do ramo, toma conta. Quem é essa fonte? Essa fonte chama-se Major General Jan Segina. Esse homem desertou da Tchecoslováquia para os Estados Unidos em fevereiro de 1968.
Veja, já tinha acontecido a Revolução de 64 aqui no Brasil, hein? Que já falava do movimento comunista. Nós estamos em 68. O Major Ségina, era membro do Comitê Central da Assembleia Nacional, do Politburo e do Partido Comunista. Portanto, era um indivíduo, era uma das mais altas patentes da Tchecoslováquia. Ele foi membro da principal administração pública. Foi o primeiro secretário do partido no Ministério da Defesa, era chefe do departamento e membro do colegiado do Ministério. Né? Sua principal posição foi de secretário no Conselho da Defesa, que era um conselho poderosíssimo. Esse Conselho da Defesa na Tchecoslováquia é quem tomava as decisões em matéria de defesa, de inteligência, de política exterior, de política econômica, etc, etc, etc. O Major Ségina foi um dos principais tomadores de decisões oficiais do Partido Comunista. E ele tinha, portanto, contatos regularíssimos com os altos oficiais da União Soviética. E não só, de todos os partidos comunistas. Né? Esse homem foi o cara que esteve presente no início, no planejamento e na aplicação das operações de tráfico de narcóticos dos soviéticos. Ele pede asilo nos Estados Unidos. Né? A ideia soviética de usar o tráfico de drogas e narcóticos como uma operação estratégica, o Ségina explica que essa ideia surge durante a Guerra das Coreias. Durante esse conflito, os chineses e os norte-coreanos usaram drogas contra as forças militares americanas, tanto para minar a eficiência dos oficiais e dos soldados, como para lucrar com o processo. Não tem dinheiro, né? É país comunista. Então, os soviéticos estavam ajudando os coreanos nessa guerra, embora a atuação russa não era óbvia como a chinesa. Eles sempre atuam por debaixo dos panos. Guardem sempre isso. Quando o russo formaliza a aparição, cuidado. É porque a coisa já está em grau avançadíssimo. A guerra vai propiciar aos soviéticos uma oportunidade de estudar de uma forma, estudar isso em loco, né? A eficiência das forças americanas, dos equipamentos americanos, da inteligência americana, do modus operandi americano, enfim, tudo. E eles vão fazer isso com a ajuda da inteligência da Tchecoslováquia. Né? Como parte dessa missão de inteligência, a Tchecoslováquia constrói um hospital na Coreia do Norte, que havia sido criado para o tratamento de guerra, né? Feridos de guerra, essas coisas todas. Na verdade, esse hospital era um pano de fundo. Era ali nesse hospital que eram feitas pesquisas. Tinha doutores tchecos, soviéticos, norte-coreanos, e esses homens faziam experimentos com prisioneiros de guerra sul-coreanos e americanos. Experimentos de guerras horríveis. O oficial tcheco, que era encarregado dessas operações na Coreia do Norte, era um coronel chamado Rudolf Bobica. Né? Esses indivíduos aplicavam todo tipo de experimento de drogas com os presos de guerra. Né? Mas não era um experimento qualquer. Todos esses experimentos eram preparativos para a próxima guerra. Portanto, todo prisioneiro de guerra era usado como cobaia. Eram executados experimentos de guerra química e de guerra biológica. Era feito testes de resistência fisiológica e psicológico. Né? E era feito testes de eficácia da droga para controle mental. De modo que eles pretendiam fazer o americano renunciar à América, o sul-coreano renunciar à Coreia do Sul, o japonês renunciar ao Japão e tornarem-se comunistas. Então eles se tornam grandes entendidos dos efeitos biológicos e químicos. Realizam autópsias inúmeras,
em cadáveres quem sobrevivia, os raríssimos que sobreviviam a esses experimentos, né? E eles começaram a detectar prejuízos cardiovasculares. Indivíduos que estão sofrendo ataque cardíaco, não morre, né? O desgraçado não morre e ele vai tendo um outro tipo de problema. O serviço de inteligência soviético, ao mesmo tempo que ele estudava os chineses e a operação chinesa de drogas, eles declaravam que os jovens soldados americanos eram o grupo mais propício para aplicar neles drogas pesadas. E a equipe médica soviética percebeu a correlação, né? E o que eles inventaram? Eles criaram a hipótese de que um dos fatores que provavelmente contribuiu para as doenças do coração foi o abuso de droga. Pronto. Abriu uma porta para uma indústria farmacêutica vigorosa, certo? Então veja, eles colocam a droga, né? Criam um argumento de que o consumo da droga vai dar problema de coração, ou problema cardiovascular, etc. Logo entram em contato com grandes multinacionais farmacêuticas para vender o medicamento. Na venda do medicamento, eles inserem mais drogas. Então eles foram criando com o tempo, né, uma rede poderosíssima. E foram ao mesmo tempo criando uma propaganda do efeito debilitante das drogas. Ora, essa notícia do efeito debilitante das drogas vai chamar a atenção do Nikita Khrushchev. Então, o Khrushchev fala que o tráfico de drogas e de narcóticos portanto, ele entende como uma operação estratégica que vai enfraquecer brutalmente e destruir o Ocidente por dentro. Portanto, ele é uma operação estratégica. Ele é uma ferramenta financeira, ele é uma ferramenta de inteligência, ele é uma ferramenta de cultura e ele é uma ferramenta política. O Khrushchev entende isso tudo. Os russos são inteligentíssimos para o mal. É uma inteligência completamente voltada para o demônio, para o cramulhão, para Satanás. Mas são inteligentes. Né? Então, o Khrushchev ordena uma operação conjunta dos civis com os militares. Aí, ele manda elaborar um estudo soviético e tcheco sobre o efeito total do tráfico de drogas e de narcóticos no Ocidente, incluindo os efeitos no trabalho, na educação, nos militares, na inteligência, nas finanças, etc, etc, etc. Esse estudo não foi elaborado somente como uma questão tática, como uma oportunidade simples para ser explorada. Eu quero ganhar dinheiro, ganhar espaço. Não era isso não. O potencial do narcótico, sob a perspectiva do Khrushchev, foi examinado dentro de um contexto de dominação do Ocidente de longo prazo. Custo, risco, benefício, retorno, integração, coordenação, tomada de território, tomada de posição, tomada de poder, ampliação do poder, né? Quantas gerações seriam precisas para isso ser implementado? Foi tudo minuciosamente estudado. Quais foram as conclusões? As melhores possíveis. As melhores possíveis. Dessas conclusões, quais são os alvos mais vulneráveis que eles detectaram? Os Estados Unidos, a França e a Alemanha. Por quê? Porque precisamente a Alemanha já era o país que os próprios comunistas tinham implementado lá dentro o marxismo cultural com a escola de Frankfurt. Nos Estados Unidos já estava em franco desenvolvimento a Fundação Ford, a Fundação Rockefeller, a Fundação MacArthur, a Fundação Carnegie Hall, todas elas que o socialismo fabiano, né, estava diretamente conectado com o comunismo. E a França sempre foi o braço operacional comunista, notadamente na Sorbonne, no governo francês, né, e na Universidade de Sorbonne, para toda a disseminação da ideologia
comunista na Europa. Né? Então, eles já tinham aberto o cenário. Foram fazendo isso tudo. Simplesmente fala, como o cenário já estava aberto, claramente que esses são os principais lugares em que eles podem despejar a rede de narcóticos. E essa é a razão pela qual essa gente vai falar, esses comunistas miseráveis vão falar que depois os Estados Unidos são um grande exportador de droga. Não. Os Estados Unidos são um grande exportador de droga, sim. Os russos lá dentro é que exportam a droga. Né? Então dá a impressão que o Ocidente é que começou a fazer isso. Né? Tamanha é a propaganda e a eficiência dessas pessoas que elas tomam a sua casa e falam que você é um invasor. É assim que eles agem. Então, esse estudo foi aprovado pelo Conselho Soviético no final de 55 e no início de 56. E foi implementado. Né? Então, esse plano, como é que eles começaram a destruir? A burguesia, ou o que eles chamavam de burguesia, os chamados capitalistas americanos. Então começou a prostituir, a drogar os filhos dos ricos, né? Para começar a destruir aquelas famílias por dentro. Então os comunistas, sob o comando do Khrushchev, vão modernizando o movimento revolucionário mundial. Por quê? Porque naquela época o comunismo já estava apresentando problemas seríssimos, porque esses loucos mataram todo mundo. Não produzia nada, não gerava dinheiro, né? Então como é que você mantém um país sem dinheiro, sem comida, sem gente, assassinando todo mundo? A situação da Rússia era tão dramática que uma das razões pelas quais os russos, se eles destruíram todas as escolas, como é que a Rússia poderia ter um grande poder armamentista? Não podia, porque eles não tinham escola. Então como é que eles produziam? Eles começaram a infiltrar gente nas universidades americanas e europeias, espiões. Esses espiões traficavam os projetos que eram desenvolvidos nessas localidades para a Rússia. E a partir do tráfico, então, o americano produz computador. A Rússia rouba o projeto e vai produzir computador lá. Né? E juntamente com isso eles foram criando algum tipo de comércio de matéria-prima suficiente para produzir aqueles artefatos que eles precisavam. Então ela se manteve o tempo todo, foi se mantendo no roubo, na mentira, na falta de escrúpulo. Isso é o que a Rússia é hoje, e ela não mudou, ela piorou. Aliás, a cada ano que passa ela só piora. Né? E não vai mudar. Esse país, talvez para ser novamente um país de seres humanos normais, deve levar mais uns 500 anos. Não é algo que em 30, 40, 100, em um século a Rússia resolva. Não, não resolve, não. O caso é dramático. Assim como a China. Eles só sabem ser monstros. Não sabem ser outra coisa. E de tal forma, o esquema deles está desse modo, né, que vai levar séculos para isso voltar a uma outra etapa. Então, essa estratégia é Khrushchev, que trabalha para modernizar o movimento revolucionário mundial. Veja, nós estamos na década de 50, hein? O movimento comunista no Brasil começa a intensificar, e na América Latina também, porque eles começam a criar os tentáculos dentro da América Latina. Khrushchev acredita que Stalin não trabalhou para a União Soviética crescer. Não é que ele não trabalhou, eles mataram todo mundo. Ao mesmo tempo o mundo tinha evoluído e o Khrushchev queria tirar vantagem dessas condições globais novas, né? Porque o russo funciona como aquele peixe à lampreia. Ele monta nas costas de outro peixe, abre as suas ventosas e chupa o outro peixe inteiro. Quando ele sugou, como um vampiro, a vida do outro peixe, ele solta, descarta aquele peixe que ele não precisa mais.
Então eles partem para fazer o papel de vampiro num outro corpo. Então o Khrushchev, na década de 50, começa a criar uma estratégia soviética de guerra revolucionária. Só que aqui ele parte por uma estratégia global. Até então a Rússia tinha se mantido dentro da sua esfera. Com Khrushchev, a estratégia é global. Então ele cria a estratégia dos narcóticos como uma estratégia global, né? E é neste ponto que o alvo principal dessa atividade ele resolve, que é o terceiro mundo, né? As estratégias das táticas soviéticas tiveram no terceiro mundo um grande protagonista, mas protagonista para cooptar, mas elas foram desferidas para o mundo inteiro. E quais são os principais alvos? Repito, Estados Unidos, França e Alemanha, pelas razões já ditas anteriormente de ocupação de espaço do comunismo, né? Então surge uma nova estratégia revolucionária. Portanto, nós podemos dizer o seguinte: o comunismo tem, em 1917, ele inicia. Com a Segunda Guerra Mundial em Stalin, ele tenta ocupar a Europa. Não consegue. Então ele dá uma recuada. Na década de 50, quase 60, ele retoma o projeto de domínio global, né, de outro modo. E então essa estratégia que vai ser formada entre 54 e 56, entre 54 e 56, o que está acontecendo? O Marcos Abranches, desse site STB, que está revelando esses documentos da Polônia, né, soviéticos, o Marcos fala que o Brasil não tinha, por exemplo, contato com a União Soviética. Quem vai refazer o contato com a União Soviética é exatamente o Jânio Quadros. E o indivíduo que vai ajudar na formulação desse contato do Jânio com a União Soviética é o Zé Aparecido de Oliveira, né? Então é o Jânio que retoma esse acordo, né? Depois, um dos generais militares vai cortar o acordo com Cuba, mas não corta com a União Soviética. Tá certo? De modo que, voltando, na década de 50 e pouco, 60, o comunismo reorganiza o seu movimento a nível mundial e reorganiza o seu movimento e parte para uma estratégia mundial. Tá? Bom, como é que ele faz isso? Ele vai treinar movimentos revolucionários, movimentos civis, movimentos paramilitares, movimento de inteligência. E é aqui que começa a entrar o Fidel Castro, Avar Palmares, né? Todos esses movimentos de guerrilhas que vão surgir no Brasil. Num segundo passo, ele vai treinar terroristas. Então ele vai preparar uma rede internacional de terroristas. E esses terroristas vão lutar por uma libertação, né? Promover uma capa de nacionalismo, etc. tal, né? O terceiro passo é a criação do tráfico internacional de drogas e de narcóticos. As drogas são incorporadas à sociedade, né? Junto com a guerra revolucionária, vem a guerra revolucionária, é uma arma política, é uma arma de inteligência contra a chamada sociedade burguesa, ou que eles criam como sociedade burguesa, né? E é um mecanismo para recrutar agentes que têm influência no mundo todo. O quinto passo vai ser infiltrar essas organizações criminosas, pessoas, e mais tarde os blocos soviéticos começam a patrocinar essas pessoas, essas redes, e formar redes de organização criminosa pelo mundo inteiro.
O quinto passo é planejar e preparar uma sabotagem em escala mundial. Isso começa a ser feito a partir de 1972. Né? Tanto é que quando o PT é montado, na década de 80, o projeto de Khrushchev, que já não estava vivo mais, já está em outra etapa. Outra etapa. Como é que os russos vão colocando isso tudo em prática? A Rússia sai na linha de frente? Não. Quem sai na linha de frente é a Tchecoslováquia. Então, o acordo que o Brasil faz com a Rússia tem a Tchecoslováquia na frente. A Tchecoslováquia vai, conversa com todo mundo, né, e depois a Rússia entra. É sempre assim que a Rússia atua. Ela pega um laranja. Nunca aparece. Nunca. Até hoje existem empresas poderosíssimas no ramo de aço. Quem controla o aço mundial são os russos. Hoje em dia, você não faz nada no mundo sem aço. Nada, nada, nada. Os russos compraram, com essa mesma estratégia, as maiores minas de aço dos Estados Unidos e do Brasil. É tudo russa. Ninguém faz, você não faz de computador a nave espacial. Precisa de aço. Isso hoje está na mão da Rússia. Então a guerra russa hoje, com o mundo, ela está extremamente sofisticada. Eles são criminosos de guerra. Essa é a especialidade da Rússia. É uma máfia, eles são criminosos de guerra, altamente especializados em todos os tipos de crimes que uma pessoa e que um país pôde construir. Então, esta operação da Tchecoslováquia é a grande operação, portanto, que vai criar a rede de narcótico, de terrorismo e de crime organizado. Né? As drogas são usadas para destruir a sociedade, para desestabilizar o país, para preparar o país para o movimento revolucionário. Eu vejo o que eles estão fazendo na Colômbia, exatamente esse processo. Há 50 anos ininterruptos. Vamos ser atentos ao tempo. Durante 50 anos. É diuturna. Morre um combatente, a guerra continua. O comunista é psicopata. Eles não param enquanto o projeto deles não foi implementado. Né? Então, essa forma de operação hoje é extremamente sofisticada. É um crime organizado. Esse crime organizado desestabiliza o país, tem guerrilhas, tem drogas, controlam a política, implementaram o problema, a questão da corrupção. Corrupção sempre houve. Agora, a corrupção institucionalizada como modus operandi do Estado, não. Isso é próprio do século XX. E quem cria isto em escala mundial é a Rússia. É a Rússia. E não foi a China, inclusive. São os russos, os criadores dos crimes de guerra e dos maiores esquemas de corrupção. Porque para eles não é corrupção, é simplesmente uma técnica para você obter o fim. Não é? Então, aonde eles podem obter vantagens estratégicas, eles usam. Se eles têm vantagem na prostituição, no narcótico, no terrorismo, no crime organizado, na droga, no movimento revolucionário, na matança, no assassinato, no estupro, tudo está certo. Tudo. Né? Enfim, é a partir desse esquema, portanto, da derrubada da China, da colocação da Tchecoslováquia como primeira linha de frente, que na década de 50, né, 50, 60, a União Soviética usa a estratégia dos narcóticos para desenvolver a outra etapa do seu projeto de domínio global.
Eles conseguiram, né? Então essa etapa já foi implementada. Agora eles estão numa outra etapa. Uma outra etapa. E é exatamente esses planos desenvolvidos na década de 50, 60, né, que entrou, por exemplo, toda essa linha de alto banditismo que vai se desenvolver na América Latina. Quando nós olhamos as notícias de que o Brasil não é meramente uma rota de drogas, né? É mais do que isso. Então, quando você entende quem é o produtor da droga, qual é o objetivo da droga, percebe-se, evidentemente, que por trás do funcionamento do Estado brasileiro tem um braço armado na América Latina russo, que é um poder monstruoso. Monstruoso. Né? E aqui é que vai entrar o grande papel do psicopata do Fidel Castro, que no início o Fidel Castro não gostava dos russos. O braço tcheco da ofensiva das drogas soviéticas, ele vai começar em duas frentes. Na Ásia, onde ele vai pegar a Indonésia, a Índia e Burma, e ele vai pegar a América Latina, Cuba. Né? Por conta do papel importante de Cuba para o crescimento de drogas ilegais e de narcóticos, a operação soviética cubana tem uma atenção muito especial. Né? É o Raul Castro que vai visitar a Tchecoslováquia em procura de ajuda militar, de assistência financeira, pelo mesmo motivo. Os loucos matam todo mundo, quebra o país, depois não tem dinheiro e sai pedindo dinheiro emprestado. E para pedir dinheiro emprestado, eles vão pedir dinheiro para Satanás, e evidentemente Satanás pede a alma, e eles têm que vender a alma, não é? Porque já são filhos do demônio. Então, naquela época, o Fidel Castro vai visitar a Tchecoslováquia, a Tchecoslováquia fala que o assiste, e a Tchecoslováquia assume uma linha de frente, a União Soviética não aparece, é a Tchecoslováquia que vem, e vem o general Sezhna, que é o responsável para receber a delegação cubana, esse que fugiu para os Estados Unidos. E ele é um anfitrião de Raul Castro durante toda a visita. Né? É o Sezhna que vai arrumar a visita do Raul Castro para a União Soviética, quando o Raul Castro vai conhecer o Nikita Khrushchev. É a partir dessa visita que os soviéticos vão falar para os tchecos virem trabalhar com os cubanos, né, pavimentando o caminho para a tomada da União Soviética de Cuba. Agora, os russos, como era procedimento deles, não querem que os Castros saibam dessa operação soviética para tomar Cuba. Né? Então, Cuba e Tchecoslováquia assinam um acordo, onde a Tchecoslováquia diz que vai dar apoio militar e dinheiro, treinar os cubanos em planejamento e operações militares, organizar a inteligência cubana, a contra-inteligência cubana, e Cuba torna-se um poder. Hein? Tanto é que todos os problemas que a Venezuela está tendo agora é porque Cuba foi tão bem treinada, tão bem treinada, tão bem treinada pelos soviéticos e pelos tchecoslovacos, que eles desenvolveram um sistema, um serviço secreto, extremamente violento, e Cuba exportou isso para a Venezuela. Um acordo, esse era o acordo entre os Castro e o Nicolás Maduro e o Hugo Chávez, né? Com a criação do Foro de São Paulo. Uma das estratégias do Foro de São Paulo era exatamente a implementação em todos os países signatários do acordo do Foro de São Paulo, a implementação do serviço soviético russo, de tal modo que esses países pudessem ser controlados pela KGB russa, agentes russos dentro dos países controlando. É o que acontece em Cuba e é o que acontece hoje na Venezuela.
E o povo venezuelano, apesar do esforço enorme e do sofrimento imenso que esse povo está tendo, eles não conseguem, porque o serviço russo dentro da Venezuela, através de Cuba, é tão poderoso, tão poderoso, tão poderoso, tão estratégico, que eles destroem qualquer iniciativa popular. O Brasil está caminhando para isso. Né? Então, Cuba, em troca disso, da ajuda da Tchecoslováquia, aceita se tornar o centro revolucionário no Ocidente. E, a partir de então, a Tchecoslováquia estabelece as chamadas estações de inteligência em Cuba, manda para lá 16 conselheiros tchecos, esses caras treinam todo mundo, Zé Dirceu foi treinado por eles, Sérgio Genuíno, Lula, toda essa gente. Esses caras, a maior parte desses supostos conselheiros tchecos eram russos, disfarçados de tcheco, e em 3 anos, todos os tchecos, em posições chaves dentro de Cuba, são trocados por soviéticos. E assim, a inteligência cubana e a estrutura militar cubana foi tomada pela União Soviética. Em 10 anos, os russos tinham total controle de Cuba. Cuba é um reduto da União Soviética. E é exatamente esse indivíduo, Fidel Castro, que juntamente com o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, cria, em 1990, o Foro de São Paulo. Né? Mas vejam vocês que Khrushchev começa o projeto de dominação global, a rota das drogas já está implementada, o muro de Berlim já havia caído, a União Soviética, a perestroika já tinha acontecido. Então, em 1990, todo um cenário já estava construído, quando o Foro de São Paulo é criado pelo senhor Fidel Castro e o Lula da Silva. Enfim, é isso. Nosso tempo está acabando, não é? Vejam vocês que a atuação, portanto, do PT e de todos os partidos ligados à União Soviética, a Cuba, ao Foro de São Paulo, o problema real por trás do projeto criminoso de poder do PT é monstruoso e é terrífico. De modo que o Brasil não está lidando com gente incipiente, né? Com diletante, muito pelo contrário. Está lidando com gente altamente criminosa e perigosíssima. Para quem se interessar mais, nós recomendamos de fato a leitura dessa obra, Cocaína Vermelha. A hora que vocês começarem a ler essa obra, bem como outras obras, e as atas do Foro de São Paulo, né, e entender um pouco mais como é que foi se formando o movimento comunista, vocês ficarão assustados e, de fato, começarão a perceber que a rede de partidos políticos criadas dentro do Brasil, mancomunadas com o Foro de São Paulo, é algo terrífico. Mesmo. E se o Brasil não despertar, o Brasil vai virar uma Venezuela, uma Cuba, sim. Porque o projeto é para isso. E a Rússia, todas as vezes que entra, ela entra para sugar um país. Nada além. E todo esse projeto está perfeitamente envolvido dentro do Império Eurasiano, que tem o objetivo claro, determinado pelo senhor Alexandre Dugin,
de destruir a cultura ocidental cristã. E quem vai destruir o Ocidente, purificá-lo, é a Santa Madre Rússia. Porque a Rússia, na perspectiva deles, é que é o país mais espiritualizado do mundo, mais sagrado do mundo, mais ético do mundo. E é a Rússia que vai salvar o Ocidente. É diante desse grau de loucura que nós estamos. Mas essa é a pura verdade. Bem, nós vamos ficando por aqui e esperamos que o programa tenha sido, de certa forma, instrutivo e ajudado vocês a entender o que está por trás do referendo da Colômbia e do perigo que a Colômbia corre e do perigo que o Brasil corre com a chamada legalização dos partidos do narcotráfico. Tá bem? Até a semana que vem. Boa noite, Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. Continuem com a nossa programação. Até mais.